E esse é um vídeo para você que está pensando em se casar, para você que está se sentindo sufocado, ou ainda para você que se sente inseguro com o seu cônjuge ou inseguro de começar um relacionamento. E o tema desse vídeo de hoje é posse. Então, quando a gente se casa com alguém, isso quer dizer que nós temos então um acordo entre duas pessoas. Mas o que é mais importante de tudo é que se essas duas pessoas não tiverem um acordo com Deus, pode ser que esse tipo de relação fique muito frágil com o tempo, porque afinal de contas, muitas expectativas acabam sendo quebradas quando começamos qualquer tipo de relacionamento. E a própria paixão que aquecia a aproximação do casal muitas vezes acaba se dissipando com o tempo. E as pessoas criando essas expectativas acabam muito que se magoando. Então, com tantas inseguranças, é muito normal que as pessoas reajam querendo ter posse umas sobre as outras. Mas, já vou adiantar no começo desse vídeo, casamento não é posse. Eu sei que você pode estar pensando assim, que Paulo disse que aí quando você se casa, então o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa, mas isso aí é balela, meu irmão. Ó, todas as coisas pertencem a Deus, tudo. Então é a natureza que você deveria preservar, o seu próprio corpo que você também deveria cuidar com alimentação e exercícios físicos, também pertence a Deus. Na verdade, você diz que é o seu corpo, mas no fundo, pertence a Deus. Estamos administrando essas coisas como se fossem para Deus. E da mesma maneira, o corpo do seu cônjuge, certo? Então, temos que cuidar de todas essas coisas como se estivéssemos administrando tudo que pertence ao nosso Pai Celestial. E é justamente por causa dessa questão que nós não vamos ficar utilizando o corpo físico, por exemplo, para agredir um outro corpo físico. Então, num casamento, essas relações de conflitos muitas vezes acabam levando uns aos outros a disputas, a acusações, e isso acaba gerando brigas, em que o que acaba sofrendo dano no final das contas é o corpo uns dos outros, porque um chega e faz agressão, aí depois o outro já chega e processa, e aí fica toda essa confusão. E esse vídeo de hoje é para ajudar você a entender qual é o seu papel dentro do casamento. Então vamos começar. Se duas pessoas desejam se casar e esse conceito de casamento foi estabelecido pelo nosso Pai Celestial, isso significa que Ele estabeleceu como um casamento tem que ser feito. Então, a primeira relação de contrato que existe é do seu pai com o seu filho. Então, essa é a base para o casamento. Quer dizer, o pai estabelece quais são as regras do jogo e os filhos vão obedecer. Então, existe uma relação de orientação, de comando, de coisas que Deus estabeleceu como sendo dele e daquilo que ele considera como sendo válido, santo e bom para que os seus filhos vivam. Então, uma vez que nós conhecemos o que Jesus disse a respeito desse assunto, decidimos ouvir e praticar aquilo que ele disse. Então, nós temos um combinado feito com o nosso Pai Celestial. E a mesma coisa deve acontecer com a pessoa que estamos nos querendo nos casar. Agora imagina comigo, meu irmão, você vai querer casar com uma pessoa que não tem esse contato com o Pai. Como é que você vai fazer um acordo com ela, meu irmão? Como é que isso pode dar certo em longo prazo? Ah, mas eu estou apaixonado. Mas desde quando um sinal de paixão é um sinal de Deus? A paixão é uma coisa da carne e as coisas de Deus são espirituais. Agora, considerando que essas duas partes já realizaram um acordo com o Pai Celestial, existe uma chance, que continua não sendo muito grande, de que esse casamento dê certo entre duas pessoas. Muita gente diz que com certeza vai dar certo, mas é mentira, porque às vezes essa aliança que cada um estabeleceu com o Pai também é quebrada. E eles decidem simplesmente deixar de seguir aquilo que Deus mandou, porque os tempos mudaram e elas decidiram viver, sei lá, por exemplo, princípios da velha vida. Então, a partir do momento em que uma, ou às vezes, muitas vezes na verdade, as duas pessoas acabam perdendo a conexão com o Pai Celestial, naturalmente isso vai se refletir no casamento. E se tiverem filhos, então eles também vão ser impactados por conta desse tipo de posicionamento, de quebra de aliança com a palavra que o nosso Pai Celestial declarou a respeito dessas questões. E é por isso que a relação que deve existir dentro do casamento
No fundo, não é nada diferente da relação que deveríamos ter com o nosso próximo, que é amar o próximo como nós nos amamos, que é desejar ao próximo aquilo que desejamos a nós mesmos. Quer dizer, eu não vou fazer tudo pela pessoa, ao mesmo tempo que eu não vou fazer tudo para mim e usar a pessoa como se fosse um objeto, como se fosse uma posse minha. Mas não, vamos fazer ao outro aquilo que esperamos também receber. É uma condição de igualdade, é uma relação de colaboração em que cada uma das partes vai respeitar a decisão que cada um teve com Deus. Então, no fundo, não muda muita coisa. O chamado de cada um com o Pai Celestial continua o mesmo, mas existe também um combinado entre duas pessoas, mas esse combinado não se diz respeito com questões que envolvem posse. Por exemplo, eu vejo muitos casais por aí brigando porque, mas você olhou para aquele rabo de saia. Aí o cara fala, mas você está indo para esses lugares e você está me traindo. E aí fica esse comportamento de acusação, o outro se sentindo desrespeitado, mas no fundo, o casamento ele não vem para suprir inseguranças emocionais que nós temos. Ao final de contas, o único que pode suprir as nossas inseguranças é o nosso Pai Celestial. E esse casamento é a igreja que tem com ele, e não é a igreja que tem entre si mesma, ou ainda dentro de um casal que coloca a sua confiança e a sua expectativa um no outro. Porque, como diz a profecia, maldito é o homem que confia no homem, ou maldito o homem que confia na esposa, e maldita a esposa que confia no homem. Isso quer dizer que não deveria existir tanta preocupação com relação a essa questão de traição, como se isso fosse o pecado mais mortal que alguém pudesse cometer. E eu digo com respeito à traição de uma pessoa com relação a outra, porque se afinal de contas a principal fidelidade que deveríamos ter é ao nosso Pai Celestial, deveríamos sim cuidar e zelar para que tenhamos e preservemos essa fidelidade com Ele. Porque se tivermos com Ele, todas as outras coisas vão estar acertadas aqui na terra enquanto Jesus não voltar. E eu quero que você reflita sobre essa questão, meu irmão. Muitas pessoas se casam porque elas têm insegurança emocional e espiritual. E elas esperam encontrar esses alicerces dentro do casamento. Estou errado quando estou afirmando isso ou não? E é justamente por isso que as coisas acabam dando ruim no desenrolar dessa história. E se você gostaria de se preparar melhor, colocando os seus alicerces sobre palavras que de fato Jesus nos ensinou, como ele mesmo disse, que aquele que ouve e pratica as suas palavras vão ter a sua casa construída sobre a rocha. Se você deseja conhecer mais sobre esses alicerces, eu já gravei uma live a respeito desse assunto de casamento e separação, para você que gostaria de entender melhor qual que é o projeto de Deus a respeito dessa questão de duas pessoas decidirem se casar. Então dá uma olhadinha nessa live se você tem interesse nesse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!